Fala pessoal, Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal Uma Chuvinha Abençoada para Nós. E hoje o texto que eu quero ler para vocês fala sobre o poder de Deus, que é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26, onde diz assim: a terra e a sua plenitude são do Senhor. Então eu quero já pedir para você que gosta de acompanhar meu conteúdo, que gosta da palavra inspirada por Deus, que gosta de ouvir a palavra de Deus, deixar o seu like para fortalecer e para ajudar a espalhar a mensagem, que quando dá o seu like o conteúdo vai para mais pessoas e mais pessoas veem a mensagem e ajudam eu a cumprir o meu propósito, que é o meu sonho. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, que tem muitas pessoas que elas colocam o poder na mão do inimigo das nossas almas. Eu sei que tem gente que fala, mas o diabo não existe. Não, gente, se existe o bem, que é Deus, existe o mal, que é o diabo. E ele tem poder para fazer até milagre, ele tem poder para fazer até sinais, como diz na Bíblia, para enganar as pessoas. Então, ele tem muito poder. Só que às vezes as pessoas dão muito poder para o diabo, para um poder que ele não tem. Como por exemplo, tem gente que fala que eu estou endividado porque é culpa do diabo. Eu bati o carro, é culpa do diabo. Eu posso te dizer uma coisa? O diabo não tem tanto poder quanto você pensa. Se você está endividado, se você está endividada, a culpa ela é sua. Às vezes eu não quero te rebaixar aqui no que eu vou falar, mas às vezes seu salário não é bom ainda, às vezes você não tem uma boa administração financeira, entende? E aí você se endividou, mas a culpa não é do diabo. O papel do diabo não é arruinar a sua vida. O papel do diabo é, ó o buraco do tatu, pisada da bezerrada aí. O papel do diabo é levar a sua alma para o inferno, é fazer maldade. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então às vezes as pessoas dão um poder para o diabo que ele não tem. As pessoas falam, nossa, eu estou doente e que a culpa é do diabo. Mas você quer saber de uma coisa? Principalmente depressão que eu tenho, tem gente que fala que isso é do diabo. Meu amigo, depressão é um problema fisiológico, como qualquer outro. O diabo não tem poder para fazer o que ele quer. Ele só faz as coisas que Deus permite, entendeu? Então, a depressão é um problema fisiológico, é um problema que às vezes está no seu intestino, não vou entrar em detalhes, às vezes é um problema que está no seu cérebro. No meu caso eu tenho alterações cerebrais e já quero até falar para vocês, eu tenho vários transtornos mentais, tomo 4 remédios controlados, bem forte. Então, e eu sei que isso não é diabo, eu sei que isso é um problema genético que eu tive, que desde criança eu tive transtornos mentais. Não dá para culpar o diabo, apesar de que a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas gente, o que acontece? Eu falei para vocês que na Bíblia está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 26, que a terra e a sua plenitude são do Senhor. O que significa são do Senhor? Significa outro buraco de tatu. Olha isso. Significa, gente, que está tudo sob o controle de Deus. Significa que Deus tem o poder da onisciência, da onipresença e da onipotência.
Ele sabe tudo, ele pode tudo e ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, quando alguém falar para você assim, esse carro aí, o dono dessa empresa é satanista, esse carro é do diabo. Não, esse carro é de Deus, porque a terra e a sua plenitude são do Senhor. E a Bíblia diz que o seu corpo é de Deus. As feministas falam, meu corpo, minhas regras. Não. Quando você fala isso é porque você não tem regra. E quando você fala isso, você está querendo tirar o poder de Deus sobre sua vida, porque seu corpo é de Deus. E a Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo, que foi o último vídeo que eu soltei. Vaca, bora! Que fala que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, tudo que tem nessa terra é de Deus. E um erro do ser humano muito grande é agir com sentimento de posse. Meu carro, a minha casa, meu, tudo meu demais. Sendo que Deus é o dono de tudo. Então, mais um buraco de tatu para vocês verem aí. Ali tem outro. Então, é um erro do ser humano achar que é dono de alguma coisa. A gente fala que tem alguma coisa na humildade, mas a gente fala no modo de falar. Porque o dono do planeta Terra, das constelações, do globo, é Deus. Porque Ele fez tudo. Então, bora vaca, bora. A gente não pode, pessoal, agir como se a gente fosse dono de tudo. Nós tem um fazendeiro, amigo nosso aí, da nossa família, do meu pai e da minha mãe. Um dia foi na fazenda dele e falaram assim, bonita a sua fazenda, muito organizada. Ele falou, minha não, Deus só me deu para eu administrar. Então, é uma pessoa muito boa que a gente admira e respeita, uma pessoa com boa condição financeira, mas que ajuda muitos outros financeiramente também e moralmente. É uma pessoa que não tem avareza, é uma pessoa que não tem um sentimento de posse. Então, eu queria dizer para você que não tem esse sentimento de posse. Você tem que pensar que as coisas são de Deus. Não agir como se fosse o dono de tudo e como se controlasse tudo. E aí, pensando sobre isso, tipo assim, você vai entender que é de Deus. E você vai entender que você está trabalhando para Deus. Eu estou aqui agora, tocando essas vacas. Eu estou fazendo o meu serviço, mas eu estou trabalhando para Deus também. Então, eu tenho que fazer bem feito, porque eu estou fazendo as coisas para um Deus que é perfeito e que gosta das coisas certas. Então eu tenho que agir, bora minha bezerrinha. Eu tenho que agir com consciência. Eu tenho que fazer bem feito, porque é de Deus, esse gado é de Deus, essa terra é de Deus, tudo é de Deus. E eu tenho que cuidar como se estivesse cuidando para o dono do mundo, como se estivesse cuidando para uma pessoa extremamente exigente, que vai exigir de mim cada segundo bem feito de trabalho. Tá caindo umas garoas grossinhas já. Então, gente, não tem esse sentimento de posse.
Outro problema com sentimento de posse é você querer tirar dos outros. O sentimento de posse, quando você não entende que Deus é dono de tudo, bora vaca, o que você faz? Você quer tirar dos outros, você passa a ser um desonesto. E eu vou dizer aqui uma coisa, que no Brasil tem muita gente desonesta. O Brasil é quase que controlado. Nós tem um presidente ladrão, nós tem muita gente desonesta nesse país. Eu não vou falar de política aqui, mas vocês sabem que eu sou da direita, que eu sou cristão, e cristão não existe da esquerda. Então a gente tem muita gente desonesta. Quando você tem esse sentimento de posse, você acha que você é dono de tudo, você quer tirar dos outros, você se torna um ser humano desonesto, você torna um ser humano maldoso. Aí entra aquela frase, aquele versículo que está escrito na Bíblia, que é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí, com esse sentimento de posse, esquecendo que Deus é dono de tudo, o que você faz? Você quer tirar dos outros, você quer granjear só para você, pensar só no você. Então vamos colocar na nossa mente: Deus é o dono de tudo. A terra e a sua plenitude são do Senhor. Guarda bem isso. O diabo não tem nada. O diabo é só uma alma viajante. Como diz aquela música da Paula Fernandes, que na verdade aquilo é uma homenagem ao diabo, pássaro de fogo. Sou alma viajante, coração independente. Então, o diabo é uma alma viajante. Ele não tem nada. Você tem mais coisa que ele, para ser bem sincero. Se você tem Deus na vida, você é muito próspero. Você tem a verdadeira prosperidade, porque riqueza não é dinheiro e pobreza não é a falta do mesmo. Agora, riqueza é Deus no coração e pobreza é viver sem Deus, é ser ateu. Isso é pobreza. Então, gente, Deus é dono de tudo. Quando você serve a Deus, como diz aquele de Daniel Samuel, não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Então, você tem que agir com consciência, entendendo que Deus é o dono de tudo. Entendendo que Deus... Bora vaca, agora eu esqueci de calçar a botina. Olha como eu vou, de pé na lama. Você tem que agir com consciência, entendendo que Deus, bora vaca, bora, é o dono do mundo. Entendendo que você não precisa ter sentimento de posse. Ainda que você seja multimilionário, você tem que colocar na sua mente: bora vaca, bora, bora, que Deus é o dono de tudo. Você que assistiu até aqui, se for da sua vontade, compartilhe esse vídeo com uma pessoa especial. Deus abençoe cada um de vocês que assistiu até aqui de coração. Vocês estão ajudando eu a cumprir o meu propósito. Agora eu vou lá para casa, que daqui a pouco eu vou separar as vacas. Deus abençoe vocês de coração. Deus, em meu lugar, valeu.